Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Yaris XLS 2024 hatch, esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão topo de linha do modelo, que conta com teto solar, faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma e alerta de mudança de faixa involuntária. No interior, ar-condicionado digital, uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Quero começar mostrando os detalhes desse hatch topo de linha, partindo aqui dos seus faróis, que saem da lateral, são mais afilados vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto aqui a luz de indicação, que é halógena. Aí você tem farol alto, farol baixo, um sistema automático e também o detalhe aqui, ó, com todo esse filete, que é a luz de condução diurna. Mais abaixo, esses vincos na parte do para-choque, que são bem pronunciados, com essa peça em detalhe preto brilhante, e aqui já é um cinza metálico, onde fica localizado aqui farol de neblina em LED. A parte visual do carro teve uma alteração em 2022, então ela ganhou essa parte frontal aqui, diferenciada com um facelift, com esse efeito trapezoidal, com toda essa moldura aqui em black piano, fazendo a volta aqui, e já a abertura de ar aqui em colmeia, com todos os detalhes em black piano e as aberturas de ar mais acima. Aqui abaixo um aplique que é na cor do veículo, que é um branco perolizado, e aqui os detalhes em cromados, black piano. Vocês verem que até invade essa parte aqui da parte interna do farol, que realmente tem os destaques aqui em black piano, como vocês podem perceber. O logo translúcido da Toyota, onde temos aqui os sensores com um radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica apenas veículos aqui no modelo. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E ele tem sistema com frenagem semi-autônoma, também alerta de mudança de faixa involuntária. Lá acima do capô, os vincos que saem lá de cima, se unindo aqui na parte da grade, da mesma forma aqui na parte lateral. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 flex aspirado com 110 cavalos com torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio e também injeção do tipo multiponto. Ele conta com auxílio do câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades com conversor do torque do tipo iSim. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Por conta da legislação de emissões, ele teve mudanças a partir de 2022, agora ele conta com os botões com função Eco e Sport ali, uma parte de condução para que você faça a troca no painel. A parte aqui do capô com manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui da parte das bordas, vindo até o centro, com os vincos bem diferenciados e aparentes, com a pintura em preto brilhante. Perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4 metros e 14 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 15 centímetros e um diferencial no Yaris: as suspensões são com batentes hidráulicos. Isso é um diferencial realmente aqui para o modelo. Na caixaria de roda, todo esse vinco bem aparente, uma silhueta bem marcante aqui da primeira porta até a segunda porta. E vocês vão notar um contorno com um vinco bem sutil na parte lateral, terminando ali na segunda porta. O detalhe na coluna A em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que contém aqui indicador de seta e rebatimento eletrônico somente nessa versão topo de linha. Aqui a cor predominante é um branco perolizado, assim como as maçanetas do veículo. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, e aqui o teto solar para essa versão topo de linha XLS, que, sendo um hatch compacto no Brasil, eu acredito que seja o único que tenha teto solar. Na coluna C, todo esse detalhe aqui já em black piano, já se unindo com a parte dos vidros aqui com os detalhes em preto fosco.
E aqui os detalhes com os vincos que ficam bem acabados na parte traseira, que eu quero abrir imagem para mostrar os detalhes para vocês. Os detalhes na parte traseira começam aqui com refletor noturno na parte do para-choque para ajudar na visibilidade. E aqui um contorno, uma silhueta bem marcante com um vinco que atravessa toda a parte do para-choque traseiro. As lanternas, elas saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira. E o sistema de iluminação aqui em LED somente nessa parte aqui com esse filete que fica bem marcante. O restante da iluminação halógeno. Na tampa traseira também esse vinco bem sutil, a inscrição Yaris XLS cromado, assim como o logo aqui ao centro, essa peça com esse detalhe aqui que atravessa toda a tampa traseira em black piano, que fica bem marcante. E aqui você tem limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado que é na cor do veículo com esse detalhe em black piano e a antena ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-mala, chave presencial no bolso, aperta o botão que está aqui ao centro, você consegue fazer a abertura, que aí ele tem uma capacidade de porta-malas para 310 litros, se tratando de um hatch compacto, tem um bom espaço para estar utilizando, iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, e aqui você tem esses dois ganchos de 2 kg aqui do lado esquerdo, e do lado direito para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto ou para ancorar algo. Você puxa aqui, tem um step de uso temporário com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário, o tampão aqui também, e toda essa parte em preto fosco com essa alça facilita para que você feche aqui o porta-malas. Câmera de ré que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o detalhe do funcionamento. E agora todas as versões do Yaris, que são 3 versões, conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. E ele conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras, com ABS, com EBD e também BAS. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros do modelo começam pelo entre-eixo, são 2,55 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, vou entrar aqui para mostrar para vocês os detalhes aqui no interior, principalmente na parte do espaço. Ó, praticamente sobram aqui de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver nessa questão. O teto, ele é preto nas versões hatch, cinza nas versões sedã. As alças aqui no teto, também teto solar que traz muita luminosidade somente nessa versão topo de linha XLS. Revestimento dos bancos aqui em couro, com essa parte aqui com portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e 2 tomadas USB do tipo C, favorece para quem vem aqui atrás para utilizar um celular para recarregar, enfim, favorece mesmo. Toda a parte do revestimento aqui em couro, mais liso aqui, e todo pontilhado aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes dessa parte traseira para vocês. O assoalho, ó, praticamente ele é 100% plano, pouco vai se atrapalhar aí com 3 pessoas aqui no modelo. Também cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para os 3 ocupantes aqui no modelo. E aqui o detalhe com a parte com descansa-braço, com 2 porta-copos como opção, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento do cinto para os 3 ocupantes aqui atrás. Apertando esse botão aqui, ó, você tem o banco que ele é bipartido, essa opção. Então você consegue colocar algo maior que não coiba lá no porta-malas, enfim, tem como você utilizar uma das 2 partes para poder estar vendo dessa opção que traz mais comodidade realmente aqui no modelo. Revestimento da porta aqui em couro, bem macio ao toque com toda a linha aparente. Toda essa parte aqui é com plástico rígido em preto fosco, os puxadores aqui em cinza metálico, aqui o acabamento em black piano, com acionador do vidro elétrico com função auto-down, ele sobe com um toque só, aqui na parte com nicho na porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Toyota aqui do outro lado, essa parte com opção para abertura aqui referente ao alarme, que é apenas do tipo perimétrico. Basta você colocar a mão entre a maçaneta, apertar o botão aqui para que você possa ter acesso ao Yaris através do Smart Entry, traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste de altura através dessa alavanca. Essa outra aqui já faz a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. A abertura aqui do tanque de combustível são 45 litros, a inscrição Yaris aqui no tapete, a abertura aqui do cofre do motor se necessário. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Yaris XLS Hatch 2024, que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes para vocês. Aqui uma tela de 4.2 em TFT, que no caso tem a inscrição ali com a silhueta Yaris, uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, mas não é sem fio,
é via cabo, uma multimídia aqui bem intuitiva ao toque para você fazer a utilização, os botões físicos aqui ao lado com comando de som, volume, a tecla Home. Aqui você tem as opções de telefone, que você clica aqui para poder ter as opções para você, para poder estar utilizando, Bluetooth, nome do aparelho, enfim. As configurações gerais aqui com parte de mídia, AM, FM, Bluetooth para você fazer a utilização com comando de som, comando de voz, e aqui os apps que você consegue utilizar o sistema Toyota Miracast para fazer utilizações. Configurações gerais aqui, você vai descendo aqui, ele é bem intuitivo para você fazer a utilização, e Android Auto, Apple CarPlay. Selecionou aqui, ele já vai fazer ao uso caso você tenha conectado via USB o seu dispositivo para fazer o uso aqui do modelo. Todo o detalhe aqui é em Black Piano. Aí vocês viram essas luzes que acabou de apagar aqui, no caso é o afivelamento do cinto de segurança, que não tinha anteriormente até 2022. Nessas mudanças aí acabou tendo no modelo. Todo o acabamento aqui em cinza metálico, também esse detalhe aqui cromado que fica bem marcante, onde fica aqui o ar-condicionado, que é do tipo digital, apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura, primeiro ligando aqui o ar-condicionado, né? Depois você tem que colocar aqui a opção com a temperatura para poder estar utilizando. Aqui você consegue aumentar o fluxo do ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro para fazer a utilização, e onde você vai direcionar aqui o ar-condicionado com aquecedor do vidro traseiro como opção. Para fazer a ignição do veículo, o botão Start Stop aqui para poder fazer a parte da partida. E aqui o detalhe com toda essa parte aqui em cinza metálico já se une no console central, como vocês podem ver. Porta-trecos aqui, na verdade são dois porta-copos, e aqui o câmbio automático, que é do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Ele tem a opção aqui com câmera de ré, mas ele não tem aqui as linhas de distanciamento referente a quando você inclina o volante, somente as linhas de distanciamento. Na opção Drive você consegue fazer a troca manual para o lado esquerdo, então você consegue colocar para cima da primeira sétima, para trás para fazer as reduzidas numa descida de serra, uma ultrapassagem com um giro maior no motor, enfim, favorece também de certa forma para você utilizar. Freio de estacionamento continua sendo manual, um detalhe aqui com um nicho, uma tomada 12 volts, você consegue colocar até um celular deitado aqui, descansa-braço revestido em couro, você abre aqui, tem o espaço para utilizar a tomada USB aqui para fazer a conectividade do seu smartphone, aqui com a multimídia do aparelho, e todo esse espaço você pode usar da maneira que você achar melhor. Revestimento dos bancos dianteiros em couro, com essa parte mais lisa, a costura aparente, todo pontilhado aqui ao centro, vindo até mais acima. Parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança. Também o detalhe aqui, ó, você pode estar utilizando a parte do quebra-sol com espelho. Puxou aqui, você acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Tem essa opção também. E aqui o detalhe com um ajuste referente aqui ao retrovisor, que é do tipo fotocrômico. Ele vai reduzir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você. É um item de segurança interessante. Aqui você liga a parte aqui da iluminação halógena. O teto solar você tem a opção aqui para manter aberto dessa forma, como eu estou fazendo, fechar ou abrir dessa forma aqui também. Ele tem um sistema anti-esmagamento. Você colocou uma das mãos ou uma parte do dedo aqui, não vai ter o problema de ser esmagado por essa questão de segurança, que é interessante. Você consegue fechar aqui também para tampar a luminosidade, caso você queira também. São um detalhe interessante. Toda a parte do painel é revestido aqui com um plástico rígido, com imitação de costura aqui, com um detalhe em preto fosco. Aqui no difusor do ar-condicionado, esse acabamento cinza metálico, que você consegue abrir o porta-luvas, tem esse espaço menor, um outro maior aqui para fazer a utilização, como vocês podem estar vendo aqui também. E aqui, ó, um tweeter para facilitar no sistema de som. Do outro lado aqui também da mesma forma. Aqui na porta do motorista todos os comandos são iluminados. Eles têm aqui os 4 vidros elétricos com a função auto down. Ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui referente ao retrovisor. Basta apertar o botão aqui, ó, que ele vai fazer o rebatimento para você fazer o uso também. E regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, direito, internamente, você consegue fazer essa regulagem também. Na parte do painel aqui temos algumas diferenças aqui também que não tinham nos modelos até 2022, então foi incluído aqui o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, você pode estar ativando ou desativando, que não vai ter o alarme ali disparado. Esse botão aqui ao lado para você ativar
ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Aqui mais abaixo, o modo de condução referente a Eco Mode para trazer mais economia, e o modo Sport, ele vai fazer a troca ali do sistema automático para ficar com um giro mais alto. E aqui referente aos sistemas de segurança, que é o Toyota Safety Sense, como eu falei para vocês. Esse mais acima aqui é o alerta de mudança de faixa involuntária. Então se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, quando você sair da faixa ali, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, mas ele não tem ali o alerta de permanência em faixa, ou seja, ele não vai fazer a correção para que você permaneça na faixa de rodagem. É apenas um alerta para você ficar bem atento ao trânsito. Aqui mais abaixo faz parte aqui referente ao sistema de pré-colisão. Esse ele vai identificar apenas veículos, e aí no caso de uma situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida evasiva e sair daquela situação de risco, ele vai acionar os pedais de freio de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso realmente é bem interessante. Aqui você tem a sua direção, que é eletroassistida, com regulagem de altura. Aqui o controle de velocidade de cruzeiro, que não é do tipo adaptativo, é somente por ser um carro automático para você setar a velocidade que você quer, facilita em uma viagem. O volante, que é do tipo multifuncional, com todo esse acabamento em couro, o revestimento ali com as linhas aparentes, esse acabamento cinza, e aqui você tem comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth para fazer a utilização. Aqui do outro lado, referente ao computador de bordo, você consegue fazer a utilização aqui também. As mudanças no pedal shift aqui através do volante, e aqui a parte do painel, ele tem apenas esse detalhe aqui em 4.2 em TFT da tela digital, aqui já é analógico. Aqui um detalhe com medidor referente ao conta-giros, velocímetro. E aqui você vai ter relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, consumo instantâneo, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem aqui no veículo. Aqui desse lado aqui você consegue mudar referente aqui, ó, ao computador de bordo. Eu coloquei a seta para baixo, ele já tem ali velocímetro digital, também ali marcação do tanque de combustível, que está marcando aqui são 45 litros no caso. E você vai colocando para baixo aqui, ele vai fazendo as alterações. Seta para o lado direito, você já tem aqui modo de economia, mais uma vez sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar, mais uma vez aqui toda a parte de configurações do veículo que você consegue também poder estar verificando aqui referente a isso. Para o lado direito, mais uma vez, uma tela aqui simplificada, com relógio, temperatura exterior, que é bem maior aqui nessa parte de visualização. E para o lado direito, mais uma vez, modo de economia, que você consegue até marcar quanto de combustível que você está gastando, quanto que você colocou ali no último abastecimento, quiser rachar uma viagem entre 4 pessoas, enfim, favorece de certa forma para você estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota Yaris XLS Hatch 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.